Estamos de volta com o programa Saber Viver ao vivo aqui pela Rede Petrópolis de Televisão, canal 10, via Tech Cable. E hoje, falando aqui no quadro de Bem com a Idade, vamos conversar e conhecer um pouquinho mais do trabalho do Flávio Simas, que é chefe da enfermagem. Estou recebendo aqui Heraldo Bittencourt mais uma semana como nosso assessor de imprensa do lar, né? Bom dia, Carol. Bom dia você de casa. Bom dia, Flávio, né? A gente está aí mais uma semana com o nosso quadro de Bem com a Idade. Já agradecendo também, Carol, o retorno que a gente tem, às vezes, durante a semana, assim, a gente nem espera, né? O pessoal, às vezes, liga lá pro lar, fala com a gente na rua. Legal. Obrigado, você que permite a gente entrar, né, no seu lar, com informações, com ideias, com esse quadro que tem dado super certo, né, nessa parceria. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a enfermagem, o trabalho da enfermagem, né? Então a gente trouxe aí o Flávio Simas, que vai se apresentar, o Flávio que é coordenador da enfermagem do lar, que tem muitas funções, uma pessoa extremamente qualificada, tá certo? Um jovem e que faz uma diferença no trabalho, porque se especializou na questão, né? Entende bem do trabalho com terceira idade. Hoje pode trazer um pouquinho para a gente. Bom dia, Flávio. Bom dia, Heraldo. Obrigado aí pela apresentação. Bom, como você já disse, né, meu nome é Flávio, sou coordenador de enfermagem lá do Lar São João de Deus desde 2009, então a gente já vai fazer aí um trabalho mais ou menos há 6 anos, né? A gente chegou no Lar São João de Deus com um outro perfil, né? E hoje as coisas vêm evoluindo, né? Também sou enfermeiro da UPA, né? Da UPA Centro. Então, hoje a enfermagem ela tem vários segmentos, né? Seja na instituição de longa permanência, né? Seja na unidade de pronto atendimento ou no âmbito hospitalar. Então, hoje a enfermagem vem alinhando muito o cuidado com a ciência, né? Então, cada vez mais os profissionais de enfermagem estão se qualificando, né? Por exemplo, eu sou pós-graduado, né, em gerontologia, onde eu vi a necessidade pelo lar de estar estudando, então fiz gerontologia pela UERJ, né? E cada vez mais a gente vai se atualizando com os assuntos que a cada dia nos aparecem, né? Então, hoje a gente sabe que a institucionalização é uma realidade, né? Hoje as pessoas, algumas ainda têm um pouco de aversão à questão da institucionalização, mas hoje, aliado ao estudo, a gente vê que, na verdade, se torna uma necessidade, né? Hoje, Petrópolis, a gente sabe que a topografia petropolitana não é muito favorável, né? A gente é rodeado por morros, né? Então, normalmente, as casas são construídas, né, desde do patamar até o alto desses morros, e normalmente são vilas, são escadarias, que isso dificulta, obviamente, né, o acesso, a acessibilidade desse idoso dependente, né? Então, hoje, a instituição não é apenas um lugar onde as pessoas vivem, né? É também um lugar onde as pessoas cuidam da sua saúde, né? Porque o que acontece? Muitas vezes, o idoso dependente precisa de uma fisioterapia, precisa de algumas outras especialidades, né, que ele vai ter dificuldade em buscar, né? E numa instituição, os serviços estão ali, né, para ele poder fazer o cuidado dele, né? Então, a enfermagem, junto com a equipe multidisciplinar, vem fazendo um elo, né? Com uma visão holística, vendo o paciente como um todo, né? Desde dos seus cuidados, que são os cuidados básicos, né, como higiene pessoal, né, como o banho, oferta da dieta, da alimentação, né, e também servindo como uma engrenagem, porque a enfermagem funciona 24 horas. É um dos únicos setores que funciona 24 horas, seja na instituição de longa permanência, seja no âmbito hospitalar, né, a enfermagem normalmente é 24 horas. Por quê? Precisa do cuidado, né? Então, assim, o que eu vou dizer com relação ao cuidado? O cuidado, ele cada vez mais se torna necessário para o idoso, porque cada vez mais a gente sabe que os idosos estão ficando mais velhos, né? Hoje a gente fala de idosos de 60 anos, mas cada vez mais velhos, né? Então, hoje a gente fala já de uma quarta idade, né? E quando você vai ficando mais velho, você vai dependendo mais de cuidados, né? E aí entra, com certeza, o trabalho da enfermagem. Até porque a enfermagem, num senso comum durante muito tempo para a sociedade, foi vista apenas
como aplicadores de injeção ou curadores de fazer o curativo e tudo mais. Né? Um E não é cuidador, isso, né? um cuidador, é. E não é só isso, para falar a verdade, o cuidado de fato da enfermagem, a preparação é muito maior, é muito mais ampla, como o Flávio falou, existem níveis, a preparação é constante, ao mesmo tempo a formação deve ser constante e a atuação também é muito ampla, mas ainda hoje se confunde muito a ideia, por exemplo, da enfermagem, do enfermeiro ou enfermeira, com o técnico de enfermagem e um médico. Qual que seria, assim, explicando um pouquinho melhor para a pessoa que está em casa, que não sabe muito essa diferença, qual que seria essa diferença, focando no diferencial do enfermeiro, da enfermeira hoje, no trabalho prático? Na verdade, Geraldo, o que acontece? Hoje, a população, ela fala enfermeiro. Ah, eu chamo enfermeiro, né? Então, isso é uma coisa comum, é histórico. Ah, o enfermeiro, enfermeiro, enfermeiro. Mas a gente, dentro da nossa classe, nós realmente temos divisões, né? Que não menos ou melhor, não. Fazemos parte de uma equipe. Desculpa. Fazemos parte de uma equipe. Então, hoje, o enfermeiro é um enfermeiro graduado, né, nível superior, né, que faz 5 anos de faculdade, ou seja, estuda muito, né? Hoje, o enfermeiro pode se especializar, se pode graduar, ser mestre, doutor, né? E o nível técnico, né, que é um nível de 2 anos, né, já é um nível técnico que a pessoa precisa ter o ensino médio completo para poder estar fazendo o curso técnico de enfermagem, que também são 2 anos, cursando tanto da parte teórica quanto da parte prática, né? E o papel do enfermeiro, normalmente, é um papel de gestor, né, dependendo de onde ele estiver, o cargo que ele esteja ocupando. Por exemplo, na minha parte, eu sou coordenador de enfermagem do Lar São João de Deus. É uma questão mais de gestão, uma questão mais de organizacional, né, aliados à prática, né, aliado ao quê? Ao cuidado, né, à verificação das patologias, junto com a equipe multidisciplinar, com o médico, quanto fisioterapeuta, psicólogo, educador físico, né, todos no mesmo patamar, né? E já tem uma outra vertente também. Por exemplo, eu sou enfermeiro de uma unidade para atendimento, já é mais assistencial, né? Você já está mais envolvido com o quê? Com as patologias, com a prática, né? Você vai se envolvendo mais com o dia a dia das doenças, das necessidades, diferentemente da gestão, que você consegue mais gerir realmente a questão toda da sua equipe. E hoje também tem a ideia do enfermeiro, tanto no lar, no lar institucional, né, como, por exemplo, nosso lar de longa permanência para idosos, Lar São João de Deus, mas também tem o enfermeiro que está acompanhando o idoso, aquele que necessita de cuidado, na sua casa, né? E o trabalho aí, ele se diferencia somente pela distinção de espaço físico? Como é que é essa distinção? Eu posso contratar hoje um enfermeiro para um cuidado maior ou para ir na minha casa, por exemplo, é para realizar uma especialidade, por exemplo? Aldo, na verdade, como eu estava te falando, existe vários segmentos, né? Existe as instituições, as clínicas, né? Que é um segmento importante, que é um grande mercado de trabalho para a equipe de enfermagem, né? Para os técnicos e enfermeiros. E hoje a gente tem a home care, né? Que é o cuidado domiciliar, né? Então, que também hoje é um mercado de trabalho em crescimento, né? Hoje, cada vez mais, as pessoas necessitam de cuidados. E, muitas vezes, cuidados em casa, né? Então, isso vem de encontro com a home care, né? Seja ela particular, seja ela pública, porque hoje nós temos direitos, né? Até acionar isso e ter como direito o cuidado pelo poder público, né? Então, na verdade, o que difere é que, quando você está numa instituição ou num hospital, você tem toda uma equipe para você estar junto. Normalmente, em casa, no domicílio, está o profissional e o que vai ser cuidado, né? Ou o idoso, né? Ou o paciente que teve alguma paralisia, alguma coisa assim, não somente o idoso, né? Então, você está mais vulnerável, né? Você está sozinho, né? E quando você está em um ambiente hospitalar, você tem mais recursos,
né? Então, assim, você pode, talvez, prestar uma assistência mais avançada. Obviamente que em domicílio você tem todo um aparato por trás de você, né? Você tem uma equipe onde você pode fazer um contato, mas de imediato você está ali sozinho. Aconteceu alguma coisa, é você e o paciente. Então, isso é uma responsabilidade até maior do que você estar numa instituição ou num ambiente hospitalar, porque aí você divide, né? Exatamente isso. Uma instituição, você vai ter como trabalhar outros aspectos e não sobrecarregar também. Hoje no lar nós temos 60 idosos e uma equipe de técnicos de enfermagem que você orienta, que você gerencia, de quantos? Hoje somos 22 técnicos de enfermagem e um enfermeiro, né? Sabemos que a necessidade, ela sempre é maior, né? Se nós formos perceber, a gente tinha que ter até um pouco mais de profissionais para poder estar realizando uma ciência cada vez melhor. Mas hoje, no Lar São de Deus, com a equipe que a gente tem, porque quando eu cheguei há 6 anos atrás, Geraldo, tinha 8 técnicos de enfermagem, né? E já tinha 50 e poucos idosos. Na época, nós tínhamos muitos cuidadores, né? Eram pessoas que eram cuidadores de idosos que faziam esse trabalho individual que, na época, era até custeado pelas famílias, né? Nós trouxemos a responsabilidade para o Lar São João de Deus, para a instituição, que o cuidado era nosso, né? Que era da enfermagem, e a gente foi dando corpo a essa equipe. Então, com o passar dos anos, obviamente com o apoio do diretor técnico, né, do diretor do Lar São João de Deus, a gente foi construindo uma equipe, né, e cada vez mais ela vai se solidificando. Né? Por quê? O cuidado é 24 horas. Então, a gente tem que ter cada vez mais pessoas cuidando. Né? Então, a gente foi fazendo um processo, né, retirando esses cuidadores e colocando profissionais qualificados para realizar o atendimento ao idoso. Sim. É interessante que o enfermeiro é o que está ligado diretamente ao paciente, de certa forma, né? O primeiro contato, digamos assim. Então, acredito que vocês, profissionais de enfermagem, tenham que ter uma sensibilidade muito grande, né, para lidar com o paciente, no caso, hoje a gente falando aqui do idoso, né? Na verdade, como eu falei inicialmente, a gente tem uma visão holística, né? Que é o quê? Olhar o paciente como um todo, né? Não só a sua patologia, a sua doença em si. O idoso, o paciente, vamos dizer, de forma generalizada, o paciente tem hipertensão, diabetes, tem, mas só que ele tem outras peculiaridades que são só dele, né? Ele tem a sua religião, a sua crença, né? Ele tem a sua vida de anos atrás, né? Que ele vem construindo, e não vai ser com 80 anos que ele vai deixar de ter suas manias, o seu jeito. Então, por exemplo, lá no lar, nós temos 60 idosos. Cada um é um ser individual. Então, cada um tem as suas manias, tem os seus gostos, tem as suas crenças, e a enfermagem tem que cada vez mais fazer com que ele se sinta bem cuidado, né, no lugar que ele estiver. Por exemplo, eu quero dormir. Por exemplo, a gente está na instituição. Na casa ele dormia no sofá. E aí, você não vai deixar ele dormir no sofá porque não pode, porque tem que receber uma visita. Não, a casa é dele. Então, ele vai deitar um pouquinho, vai ver sua televisão, entendeu? Então, a gente respeita muito, né? Por isso que o lar tem esse lema, né? Respeito por toda a vida. Então, assim, por exemplo, até não é politicamente correto o que eu vou falar aqui, mas, por exemplo, a questão do tabaco. O cara fumou a vida dele inteira, teve aquele prazer. Com 90 anos, você vai falar para ele, não, você não vai mais fumar, né? Só se isso levar um risco de vida. Ou você para de fumar ou você morre. Ok. Aí, mas se não for isso, não é com 90 anos que a gente vai tirar esse único prazer que ele vai ter. Né? Então, realmente muito complexo, muito complicado, né? Assim, a gente julgar determinadas coisas, porque realmente só quem está ali no dia a dia que sabe a realidade, né? Que sabe o que realmente acontece. Eu achei interessante essa questão que você colocou. O idoso, em casa, ele pode pegar e deitar no sofá e assistir uma televisão. Por que no lar ele não pode fazer isso, né? Por que tem que ficar tudo, vamos dizer que, esperando uma visita? Não, ele está em casa, né? Então ele tem que estar em casa e se sentir em casa, né? Exatamente. Então, por esse motivo que o lar tem esse diferencial. Porque a gente tenta fazer com que a pessoa que está sendo assistida, ela está ali para o melhor cuidado, e não por uma instituição.
Então a gente tenta levar, inclusive a gente, muitas vezes, né, Laura, a gente leva até as coisas da casa do paciente para dentro do lar, para que ele forme um ambiente dele, né? A gente podia muito bem estar padronizando tudo, ficando tudo padrão, a cama igual, o armário igual, não. Mas a gente faz questão que as pessoas, quando vão institucionalizar, levem seus pertences, o que ele mais gosta, para que ele possa se sentir no seu ambiente, no seu habitat, entendeu? Então, isso é muito importante para ele, até porque, senão ele se isola. Distanciamento, com certeza. Pô, eu estava em casa, estava com a minha família, e agora eu estou aqui num ambiente totalmente estranho, e muitas vezes desorienta. Né? Isso é importante até falar, porque, às vezes, o idoso, só no mudar de ambiente, ele desorienta. Muitas vezes a gente está, até na unidade de pronto atendimento, numa UPA, o idoso, quando ele fica muito tempo internado, ele começa a desorientar. Quando você vai ver, não tem nada, clinicamente ele está estável, mas é por conta dessa mudança de ambiente. Realmente ele É como não se sabe. fosse um choque. Exatamente, né? exatamente. A gente costuma dizer que a enfermagem é o coração do lar, né? Porque o coração, né? Além de todo esse impulso que as pessoas têm, né? De reger a vida do lar, constantemente, a hora que você for no lar, vai ter um cuidador que está orientado pelo Flávio, um técnico de enfermagem que vai estar orientado ali, sempre dando assistência para os idosos. Interessante que você falou também, né? A importância da sensibilidade. E a gente percebe isso. Porque se você parar para pensar, né, a questão do cuidado, como o Flávio também bem disse, a cada dia a mais o idoso vai necessitando de mais cuidados. A idade vai avançando, vão acontecendo as patologias, necessariamente você precisa mais de cuidado. E eles estão ali para isso, estão conscientes disso, ou seja, não é uma forma mecânica. Interessante, quanto mais cuidado você dá, mais você se identifica também com o idoso. Então, se não é uma forma mecânica, você dá cuidado, você recebe carinho. Nesse carinho tem afeto. Nesse afeto gera um amor, gera ao ponto da gente estar sempre preocupado com o que está acontecendo. Então, o idoso precisa, de repente, ir para o hospital, o lar tudo fica um pouco tenso, o que está acontecendo e tal. E assim, o interessante é que esse coração, nesse sentido, é que gera uma noção não de asilo, mas de lar. Porque num lar, de verdade, na sua casa, o que você encontra é isso. Você encontra carinho, respeito, identificação, amor, atenção. Então ninguém está ali para ser tratado como se fosse um hóspede no sentido, chegou, daqui a pouco sai. Pelo contrário, a gente até chama de hóspede porque está hospedado, mas para falar a verdade, é um idoso que recebe todo o carinho e faz parte de uma família. Né? Esse respeito faz com que nós nos tornemos um lar de idosos, um lar de longa permanência. E ao entrar lá você já percebe isso, né, Flávio? É verdade. Sempre o carinho, você sempre vai ver técnicos fazendo coisas que você fala assim, ele não aprendeu a fazer isso numa escola de técnicos de enfermagem. Às vezes ele está sentado ali, pintando a unha de uma senhorinha, conversando, rindo, e você fala assim, não, talvez eu não tenha aprendido a fazer isso. Isso está além. Por quê? Porque existe carinho, existe afeto, né? E isso faz parte da instituição hoje também, né? Raul, realmente, perfeito o que você falou. Esse é um dos diferenciais que tem de uma unidade hospitalar, de uma instituição de longa permanência, de um lar, né? Por quê? Porque normalmente, quando a gente vai para o hospital, o que a gente fica dias, né? Às vezes horas, a gente não consegue ter um elo afetivo com o nosso cliente, né? A gente vai ali, realiza o nosso trabalho, o cliente tem alta e a gente daqui a pouco tem outro, né? Aquele leito é ocupado 3, 4 vezes no dia, né? É uma rotatividade enorme, né? Lá no lar, a gente convive com as pessoas, né? Tem pessoas lá que têm 30 anos, né, vivendo lá. Então, diariamente, você está com aquela pessoa, realizando cuidado naquela pessoa. Então, muitas vezes, a equipe sabe mais do que a família. Né? Porque dá o banho todo dia, porque tem a visão toda de todo o corpo do paciente. Então, a enfermagem tem um papel importantíssimo. Porque qualquer mudança que tem com o paciente, é a enfermagem, é o coração que vai falar, é que vai determinar. Vai falar, olha só, vai falar para o médico, olha, o paciente está assim, está desse jeito, é melhor a gente intervir, tem alguma coisa errada. Ele pode não saber o que é. Né? E o médico dá o diagnóstico, mas ele fala, olha, esse paciente hoje não está bem, ele não está legal. Ou seja, pode ser nem uma questão patológica, pode ser o dia da pessoa, o humor, né? Olha, seu fulano hoje não está legal, olha,
tá meio para baixo. Igual a gente, né? A gente também tem isso. Tem dia que a gente acorda e não tá legal, tá a fim de ficar no nosso canto, né? E aí a interação fica diferente. É, né? porque às vezes a gente pode achar que aquilo ali é algo que seja uma patologia, seja uma doença. E na verdade é o humor da pessoa. Então, como a gente está ali diariamente, a gente consegue ter esse discernimento do que é realmente uma patologia, uma doença, alguma coisa que esteja incubada, opa, daqui a pouco isso vai evoluir, ou não. Não, hoje não está bem, deixa ele quietinho ali, está meio chateado, ou brigou com o filho, né, o filho se desentendeu, porque eles também têm a sua família lá fora. Né? Lá no Nação de Deus a gente tem um perfil bem bacana, que as famílias não largam os pacientes lá, não largam os idosos lá. As famílias lá, né, Heraldo, são presentes, entendeu? Querem estar lá. E os idosos que estão lá estão felizes por estarem lá. Não é porque a família deixou e eles... Não. Nós temos idosos lá que participam das atividades, do Tai Chi Chuan, da hidroterapia. Então, são idosos ativos. Obviamente, alguns dentro das suas limitações. Né? Por exemplo, um cadeirante, a gente não vai querer que faça uma educação física correndo. Né? Então, dentro das suas limitações, cada um vai sendo inserido dentro das atividades. Né? Mas lá os idosos são ativos. Né? Lá a gente tem atividades diárias. Então, a família é muito presente, inclusive nessas atividades. Né? A gente recebe lá, as nossas festas, graças a Deus, ficam cheias. Né? Dia das Mães, Dia dos Pais, festa da primavera, festa junina. As famílias estão inseridas no plano de cuidados. Né? Então, junto com a família, com a equipe multidisciplinar, a gente traça esse plano de cuidados. Né? Junto com a equipe da fisioterapia, da psicologia, a gente faz todo um elo para que cada um possa se complementar. E fazendo com isso uma assistência de qualidade, né? Uma assistência boa, que eles possam estar ali, bem assistidos, bem orientados e felizes, né? É o mais importante. Com certeza. Queria agradecer aqui mais uma semana vocês, essa equipe maravilhosa aqui junto com a gente no quadro de Bem com a Idade, que daqui a pouquinho já está saindo a edição nova da revista, né? Já está quase pronta, já está né? quase pronta. Aí essa semana a gente está concluindo, já mandando para a gráfica e a gente vai fazer o lançamento aqui também, né? Bacana. Dessa vez o desafio da família, vamos falar um pouco mais sobre isso também. É importante também, de vez em quando, o Flávio voltar aqui, porque dá pano para manga, os cuidados, né? como O assunto eu disse, da enfermagem, tem nossa. muito conteúdo. A gente agradece ao Flávio pela disponibilidade, né? Demorou um pouquinho, porque o cara tá sempre se renovando e fazendo um monte de coisa, né? Sempre na Mas atividade. conseguiu aí, né, parar um Flávio? pouquinho, dedicar aqui pra gente esse tempo, já sai daqui também na correria, no Se trabalho. bobear, veio até do plantão, né? Não, hoje não. Não veio, não? Então tá. Bateu, ainda bem, né? Nós agradecemos ao Flávio também, agradecemos a todos que estão em casa por essa acolhida sempre, dizendo que também daqui a pouquinho estamos chegando, só para a gente concluir, né? Chegando a Páscoa, a gente vai fazer a tá Páscoa dos chegando. idosos, né? E o lar também está de portas abertas, não necessariamente para a questão do chocolate, para, né, se a pessoa quiser, óbvio, estar lá interagindo e tudo mais, mas para presença, né? Páscoa também é questão de presença, é questão de família e tudo mais. Então, se a pessoa quiser também, pode entrar em contato com a gente, pode fazer uma visita nesse período tão bonito que vai entrar na Semana Santa, né? Que vai chegar a Páscoa e tudo mais. A gente está sempre disponível, né? E agradecer a Carol sempre por nos receber Imagina, aqui. o prazer é todo meu obrigado. aqui. Obrigada a vocês, eu que agradeço. Até a próxima terça, então, né? Até a próxima. E agora a gente vai para um rápido comercial e já a gente volta.